Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, revelou durante sua vida terrena um ensinamento que pode transformar completamente sua experiência com a Eucaristia. Existem duas atitudes específicas que impedem as graças celestiais de fluírem em sua vida através do sacramento mais sagrado da Igreja. Estas atitudes, aparentemente simples, criam uma barreira invisível entre você e o poder transformador do corpo e sangue de Cristo. O santo capuchinho observou estas duas falhas espirituais repetidamente em seus filhos espirituais. E hoje, neste exato momento, você está prestes a descobrir se uma delas está bloqueando as bênçãos divinas destinadas a você. Permaneça até o final deste vídeo, porque Padre Pio prometeu que aqueles que compreenderem e corrigirem essas atitudes experimentarão um derramamento de graças como nunca antes. Este conhecimento não chegou até você por acaso. É um chamado celestial para que você receba tudo o que Deus preparou para a sua vida através da Sagrada Comunhão. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave que destrancará as portas do céu em sua existência. Neste momento sagrado, você vai descobrir exatamente quais são essas duas atitudes que Padre Pio identificou como obstáculos diretos à ação da Eucaristia em sua vida. Você aprenderá não apenas a reconhecê-las, mas também receberá orientações práticas de como eliminá-las completamente do seu coração. Este ensinamento vem diretamente dos escritos e testemunhos daqueles que conviveram com o santo de Pietrelcina, que passava até 8 horas celebrando uma única missa. Tamanha era sua reverência pelo mistério eucarístico. Se você permanecer até o final, receberá também uma oração poderosa que o próprio Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais para preparar o coração antes da comunhão. Esta oração tem o poder de purificar sua alma e abrir os canais das bênçãos divinas que estão aguardando para inundar sua vida. Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um santo extraordinário. Ele foi um místico escolhido por Deus para carregar em seu próprio corpo as feridas de Cristo. Durante 50 anos ele sangrou pelas chagas da crucificação, tornando-se um sinal vivo da paixão do Senhor. Mas entre todos os seus dons sobrenaturais, a bilocação, a leitura de almas, os milagres e curas, havia um momento em que Padre Pio experimentava o céu na terra, a celebração da Santa Missa. Testemunhas relatam que durante a consagração, o rosto do santo se transformava completamente, brilhando com uma luz que não era deste mundo. Ele entrava em êxtase profundo, e muitos afirmavam ver Jesus Cristo materializado diante do altar. Padre Pio não celebrava a missa, ele a vivia como se estivesse aos pés da cruz no Calvário. Foi justamente dessa experiência mística profunda com a Eucaristia que nasceram seus ensinamentos mais poderosos sobre como receber dignamente o corpo de Cristo. O santo sabia, por revelação divina, o que impedia as almas de receberem as graças extraordinárias disponíveis na comunhão. A Eucaristia não é um símbolo, não é uma representação, não é uma lembrança. É a presença real, verdadeira e substancial de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Quando você se aproxima do altar para receber a Sagrada Comunhão, você está recebendo o próprio Deus em suas mãos, em sua boca, em seu coração. Este é o maior milagre que acontece todos os dias em cada igreja católica do mundo. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se tornam completamente Cristo. Não há maior intimidade possível entre Deus e o ser humano do que este momento sagrado. É por isso que Padre Pio derramava lágrimas durante a comunhão, porque ele via com os olhos da fé aquilo que estava recebendo. Mas o santo também observava com profunda tristeza como muitos fiéis se aproximavam da Eucaristia com o coração fechado, com disposições interiores que bloqueavam completamente o fluxo das graças divinas. Ele percebia que não bastava receber sacramentalmente o corpo de Cristo, era necessário recebê-lo com as disposições corretas da alma. A Eucaristia é como a chuva que cai do céu. Se você apresenta um recipiente virado de cabeça para baixo, não importa quanta água caia, você não receberá nada. A primeira atitude que Padre Pio identificou como bloqueio às bênçãos da Eucaristia é a rotina espiritual. O santo explicava que muitos católicos se aproximam da comunhão por hábito, por costume, por obrigação social ou familiar, mas sem nenhuma preparação interior real. Eles vão à missa porque sempre foram,
Comungam porque todos comungam, mas seus corações estão completamente frios e distraídos. Não há expectativa. Não há desejo ardente de encontrar Cristo. Não há fome espiritual. A comunhão se torna um ato mecânico, vazio de amor e reverência. Padre Pio dizia com tristeza que estas pessoas recebem Jesus Cristo da mesma forma como receberiam qualquer coisa comum em suas vidas. O santo capuchinho ensinava que antes de comungar, é absolutamente necessário despertar o coração para a grandeza do que está prestes a acontecer. Você precisa lembrar a si mesmo: você está prestes a receber o Criador do Universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele escolheu vir até você de forma tão humilde, tão pequena, tão vulnerável, escondido nas aparências do pão. Esta é a maior prova do amor divino por você. Mas se você não acordar sua fé, se não inflamar seu coração com amor e gratidão, você receberá o sacramento. Mas as graças ficarão bloqueadas porque não encontram um coração receptivo. Padre Pio ensinava uma prática específica para combater a rotina espiritual. Ele orientava seus filhos espirituais a chegarem à igreja pelo menos 15 minutos antes da missa começar. Esses 15 minutos deveriam ser dedicados exclusivamente à preparação interior. O santo recomendava que a pessoa se colocasse de joelhos diante do sacrário, onde Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, e fizesse 3 coisas. Primeiro, reconhecer sua indignidade. Você não merece receber Deus. Você é pecador, você é pequeno, você é fraco. Esta humildade abre o coração. Segundo, pedir perdão por todos os pecados, especialmente aqueles que você cometeu desde a última confissão. Padre Pio insistia que a confissão frequente é essencial para receber bem a Eucaristia. Terceiro, despertar o desejo ardente de receber Jesus. O santo dizia que você deveria fazer como um mendigo faminto que não come há dias e finalmente vai receber alimento. Com essa mesma fome espiritual, você deve desejar a comunhão. Padre Pio costumava repetir as palavras que o oficial romano disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Esta atitude de humildade e desejo transforma completamente a experiência eucarística. As graças começam a fluir porque encontram um coração preparado, aberto, receptivo. A segunda atitude que Padre Pio revelou como bloqueio às bênçãos da Eucaristia é ainda mais séria e mais comum do que muitos imaginam: a falta de comunhão fraterna. O santo ensinava com veemência que é impossível, completamente impossível, estar em comunhão com Cristo na Eucaristia se você não está em comunhão com seus irmãos. Se você guarda rancor, ressentimento, mágoa, ódio, inveja, se você não perdoou alguém que lhe ofendeu, se você está em conflito com familiares, amigos, irmãos de comunidade, você não pode receber dignamente a comunhão. Padre Pio era categórico neste ponto. Ele chegava a impedir pessoas de comungarem quando percebia através do dom de ler almas que havia falta de perdão no coração delas. O santo explicava que a Eucaristia é o sacramento da unidade, do amor, da reconciliação. Cristo se deu por todos, morreu por todos, está presente para todos sem distinção. Quando você recebe o corpo de Cristo, você se torna um só corpo com Ele e com todos os membros da igreja. Mas se você se recusa a amar seu irmão, se você mantém divisões e conflitos, você está contradizendo a própria natureza da Eucaristia. É como tentar misturar luz e trevas. O santo recordava as palavras de Jesus: se estás apresentando tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então volta e apresenta tua oferta. Padre Pio aplicava este ensinamento diretamente à comunhão. Antes de receber Jesus, reconcilie-se com aqueles que você ofendeu ou que lhe ofenderam. Padre Pio tinha um critério muito claro para verificar se uma pessoa estava em verdadeira comunhão fraterna. Ele perguntava aos seus filhos espirituais: você é capaz de rezar de coração pelo bem daqueles que lhe fizeram mal? Você consegue desejar sinceramente que Deus abençoe aqueles que lhe perseguiram ou ofenderam? Você seria capaz de ajudar materialmente ou espiritualmente alguém que lhe causou sofrimento? Se a resposta fosse não, o santo orientava que a pessoa ainda não estava pronta para comungar frutuosamente.
Ele ensinava um caminho prático para desenvolver esta comunhão fraterna. Primeiro, reconhecer diante de Deus que você também é pecador e que você também precisa do perdão divino. Ninguém é perfeito, todos falhamos, todos ferimos uns aos outros de alguma forma. Segundo, lembrar que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Se Cristo perdoou, quem somos nós para não perdoar? Terceiro, fazer um ato consciente de vontade de perdoar. Padre Pio esclarecia que perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar, mesmo que a dor ainda esteja presente. Você escolhe liberar a pessoa do débito que ela tem com você. Você entrega essa situação nas mãos de Deus e pede que Ele faça justiça, não você. Quarto, rezar diariamente pela pessoa que lhe ofendeu. Esta é a prova definitiva do perdão. Quando você consegue pedir bênçãos de Deus para quem lhe feriu, você alcançou a liberdade interior que Cristo deseja para você. E então, quando você se aproximar da comunhão, as comportas do céu se abrirão sobre sua vida, porque você está em harmonia com a lei suprema do amor. Padre Pio frequentemente compartilhava com seus filhos espirituais um testemunho que marcou profundamente sua própria jornada espiritual. Havia uma mulher em San Giovanni Rotondo que não conseguia ser curada de uma doença grave, apesar de receber a comunhão diariamente e de ter fervorosas intenções de oração. Ela procurou Padre Pio em desespero, perguntando por que Deus não a curava, mesmo ela sendo tão devota. O santo, usando seu dom de ler almas, percebeu imediatamente o problema. Ele perguntou à mulher se havia alguém com quem ela não estava em paz. A mulher hesitou, mas finalmente admitiu que não falava com a própria irmã há 15 anos por causa de uma herança familiar. Padre Pio foi direto e firme. Enquanto você não se reconciliar com sua irmã, suas comunhões não trarão a cura que você busca. Você está recebendo o sacramento, mas as graças estão bloqueadas pela falta de amor fraterno em seu coração. A mulher ficou profundamente tocada pelas palavras do santo. Ela saiu do confessionário, procurou sua irmã, pediu perdão e as duas se abraçaram em lágrimas. Poucos dias depois, a doença começou a regredir de forma inexplicável para os médicos. Em algumas semanas, ela estava completamente curada. Ela voltou a Padre Pio para agradecer. E o santo simplesmente disse: "Não agradeça a mim, agradeça a Jesus na Eucaristia. Agora que você removeu o obstáculo, as graças puderam fluir livremente." Este testemunho se espalhou por toda a região e transformou a forma como muitas pessoas se preparavam para receber a comunhão. Elas entenderam que não bastava ir à missa, era preciso viver a missa na vida cotidiana através do amor fraterno. Agora que você conhece as duas atitudes que bloqueiam as bênçãos da Eucaristia, a rotina espiritual e a falta de comunhão fraterna, você precisa fazer um exame de consciência sincero e corajoso. Pergunte a si mesmo neste momento: eu tenho me aproximado da comunhão com reverência, preparação e desejo ardente de encontrar Jesus, ou tenho caído na rotina mecânica e fria? E pergunte também: existe alguém a quem eu não perdoei de coração? Existe algum conflito não resolvido em minha vida que está impedindo as graças eucarísticas de fluírem? Se você identificou alguma dessas duas atitudes em seu coração, saiba que Deus não revelou isso para condená-lo, mas para libertá-lo. Esta consciência é o primeiro passo para a transformação. Padre Pio dizia que reconhecer o problema já é metade da solução. Agora você tem a oportunidade de mudar, de se preparar melhor, de reconciliar-se, de abrir seu coração completamente para o poder transformador da Eucaristia. O Santo Capuchinho garantia que quando essas duas atitudes são corrigidas, a vida espiritual dá um salto extraordinário. As pessoas começam a experimentar paz profunda, alegria inexplicável, fortaleza diante das tentações, clareza nas decisões, curas interiores e até mesmo milagres materiais, porque Deus pode finalmente agir sem obstáculos na vida delas. Padre Pio ensinava uma oração específica que ele mesmo rezava antes de cada comunhão. Esta oração tem o poder de preparar o coração, despertar a fé e remover os obstáculos espirituais. O santo recomendava que seus filhos espirituais memorizassem esta oração e a recitassem com fervor antes de receberem o corpo de Cristo. A oração é esta: Jesus meu, eu creio que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Te adoro e te amo acima de todas as coisas. Desejo receber-te em minha alma.
mas reconheço que sou indigno de que entres em minha casa. Diz apenas uma palavra e minha alma será curada. Perdoa todos os meus pecados, especialmente aqueles que cometi desde minha última confissão. Purifica meu coração de toda rotina, de toda frieza, de toda distração. Inflama-me com o fogo do teu amor e concede-me a graça de perdoar de coração todos aqueles que me ofenderam, assim como tu me perdoaste. Que esta comunhão não seja para minha condenação, mas para minha cura, minha santificação e minha salvação. Vem, Senhor Jesus, vem transformar minha vida. Amém. Padre Pio garantia que quem rezasse esta oração com sinceridade antes da comunhão experimentaria uma transformação profunda em sua vida espiritual. As graças começariam a fluir abundantemente porque o coração estaria preparado para recebê-las. Mas o ensinamento de Padre Pio sobre a Eucaristia vai ainda mais profundo. O Santo Capuchinho revelou que existe uma conexão direta entre a forma como você recebe a comunhão e os acontecimentos em sua vida cotidiana. Ele explicava que a Eucaristia não é apenas um momento espiritual isolado aos domingos ou dias de semana, mas é a fonte de poder sobrenatural que deve alimentar cada aspecto da sua existência. Padre Pio dizia que uma comunhão bem feita, com as disposições corretas do coração, tem efeitos que duram o dia inteiro e transformam tudo ao seu redor. Você experimenta mais paciência com pessoas difíceis. Você tem discernimento sobrenatural nas decisões importantes. Você sente fortaleza interior diante das tentações que antes o derrubavam facilmente. Você percebe uma paz inexplicável, mesmo em meio a tempestades. Tudo isso porque Jesus Cristo está vivendo em você através da Eucaristia. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você comunga com rotina espiritual ou falta de comunhão fraterna, você está desperdiçando um tesouro celestial. É como ter acesso a uma fonte de água cristalina no deserto e se recusar a beber. O santo observava com tristeza quantas pessoas viviam vidas espirituais fracas, derrotadas, sem frutos, não porque Deus não quisesse abençoá-las, mas porque elas mesmas bloqueavam as graças através dessas duas atitudes. Padre Pio costumava contar aos seus filhos espirituais sobre uma visão que teve durante uma de suas celebrações eucarísticas. Enquanto elevava a hóstia consagrada durante a consagração, ele viu com os olhos da alma torrentes de luz brilhante emanando do corpo de Cristo e descendo sobre cada pessoa presente na igreja. Mas o santo notou algo extraordinário e ao mesmo tempo perturbador. Algumas pessoas estavam envoltas por essa luz divina. Eram como recipientes cheios sendo preenchidos até transbordar com a graça eucarística. Seus rostos brilhavam com alegria sobrenatural, mesmo que eles próprios não percebessem fisicamente. Mas outras pessoas tinham uma espécie de escudo escuro ao redor delas. A luz divina tocava esse escudo e simplesmente escorria sem penetrar em suas almas. Essas pessoas estavam fisicamente presentes na missa. Algumas até estenderiam suas mãos para receber a comunhão momentos depois, mas suas almas permaneciam vazias, frias, sem receber as graças disponíveis. Padre Pio perguntou interiormente ao Senhor o que significava aquilo e recebeu a resposta clara no coração. Aquele escudo escuro representava as disposições incorretas da alma. Representava a rotina espiritual, a falta de preparação, a ausência de desejo e principalmente a falta de caridade fraterna. O santo saiu daquela missa profundamente comovido e determinou dedicar o resto de sua vida a ensinar as pessoas como receber dignamente a Eucaristia, como remover esses escudos invisíveis que impediam as graças de fluir. É importante entender que Padre Pio não estava condenando as pessoas ou fazendo com que se sentissem culpadas. Muito pelo contrário, o santo era conhecido por sua misericórdia, sua compaixão, sua paciência infinita com os pecadores. Ele passava até 18 horas por dia no confessionário, ouvindo milhares de confissões, porque sabia que as pessoas precisavam de ajuda para se aproximar dignamente dos sacramentos. O que Padre Pio queria era libertar as pessoas das prisões espirituais que elas mesmas construíam sem perceber. Ele desejava que todos experimentassem a plenitude das graças eucarísticas, que todos conhecessem o poder transformador de uma comunhão bem feita. O santo repetia constantemente que Deus não é avarento com suas graças. O céu está repleto de bênçãos
esperando para serem derramadas sobre a humanidade. O problema nunca está do lado de Deus. O problema está do nosso lado. Somos nós que criamos bloqueios, barreiras, obstáculos. E a boa notícia, a notícia maravilhosa que Padre Pio anunciava com alegria, é que esses obstáculos podem ser removidos. Você tem o poder, com a graça de Deus, de transformar completamente sua experiência eucarística a partir de hoje. Vamos aprofundar ainda mais no entendimento prático de como vencer a rotina espiritual. Padre Pio ensinava que a rotina é como uma ferrugem que vai corroendo lentamente o metal da vida espiritual. Ela não aparece de repente, mas se instala gradualmente através de pequenas negligências. Você começa orando antes da missa, depois acha que não precisa, porque já conhece as orações. Você costumava refletir sobre as leituras bíblicas, depois apenas as ouve distraidamente. Você se preparava com jejum eucarístico e recolhimento, depois chega correndo à igreja no último minuto. Essas pequenas perdas de fervor vão se acumulando até que a rotina se instala completamente. E quando a rotina domina, você ainda vai à missa, ainda recebe a comunhão, mas seu coração está em outro lugar. Você está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. Padre Pio dizia que a grande arma contra a rotina é a renovação constante da admiração. Você precisa se admirar continuamente com o milagre da Eucaristia. Pense nisso. O Criador do Universo, aquele que falou e as galáxias passaram a existir, aquele que sustenta trilhões de estrelas pela palavra do seu poder, esse mesmo Deus se faz pequeno, vulnerável, aparentemente indefeso, escondido nas aparências do pão, apenas para poder entrar em você e transformá-lo por dentro. Isso é tão extraordinário, tão impossível humanamente, tão divino, que deveria nos deixar em êxtase permanente. Mas a rotina nos rouba esse êxtase. Padre Pio sugeria exercícios espirituais concretos para combater a rotina e reavivar o fervor eucarístico. Primeiro exercício: a contemplação semanal da paixão de Cristo. O santo recomendava que pelo menos uma vez por semana, preferencialmente às sextas-feiras, você dedicasse meia hora para meditar lentamente sobre os sofrimentos de Jesus. Leia os relatos da paixão nos evangelhos. Visualize mentalmente cada cena: a agonia no Getsêmani, a traição de Judas, o julgamento injusto, a flagelação brutal, a coroação de espinhos, a via sacra, a crucificação. Coloque-se ali, como se você estivesse presente. Sinta o amor de Cristo se doando até a última gota de sangue por você. E então lembre-se, é esse mesmo Jesus que sofreu tudo isso por amor a você, que você vai receber na próxima comunhão. Como você poderia recebê-lo com indiferença? Como você poderia recebê-lo com rotina? Esse exercício tem o poder de quebrar qualquer frieza espiritual. Segundo exercício: a adoração eucarística. Padre Pio insistia que seus filhos espirituais passassem tempo em adoração diante do Santíssimo Sacramento exposto. Mesmo que fosse apenas 15 minutos por semana, esse tempo de presença silenciosa diante de Jesus eucarístico renova profundamente a fé e o amor. Durante a adoração, você não precisa falar muito, apenas esteja ali como Maria aos pés de Jesus, contemplando, amando, adorando. Deixe que a presença real de Cristo penetre lentamente em sua alma. Terceiro exercício: a ação de graças após a comunhão. Padre Pio nunca, jamais terminava a missa e saía imediatamente da igreja. Ele permanecia em profunda oração por pelo menos 30 minutos após comungar. O santo explicava que esses são os momentos mais preciosos da vida espiritual. Jesus acabou de entrar em você. Ele está presente em sua alma de forma especial. Aproveite esse tempo para conversar intimamente com Ele, para apresentar suas necessidades, para agradecer, para adorar, para simplesmente estar em silêncio amoroso em sua presença. Agora vamos nos aprofundar na questão da comunhão fraterna, porque este é um ponto onde muitas pessoas tropeçam sem perceber. Padre Pio tinha uma sensibilidade sobrenatural para detectar qualquer falta de caridade no coração de seus filhos espirituais. Ele via além das aparências. Uma pessoa poderia vir até ele com um sorriso no rosto, falando palavras piedosas, mas se houvesse rancor escondido em seu coração, o santo percebia imediatamente. E ele confrontava isso com amor, mas com firmeza. Padre Pio explicava
que existem diferentes níveis e formas de falta de comunhão fraterna. O nível mais óbvio é o ódio declarado, a inimizade aberta, a vingança planejada. Poucas pessoas chegam a esse extremo, mas existem formas mais sutis que são igualmente perigosas. O ressentimento guardado em silêncio, a mágoa alimentada diariamente através de pensamentos amargos, a fofoca disfarçada de preocupação, a frieza calculada no tratamento com certas pessoas, a recusa em cumprimentar ou dirigir a palavra, o prazer secreto quando algo ruim acontece com alguém que você não gosta, a inveja dos sucessos alheios, o julgamento constante dos defeitos dos outros enquanto você minimiza os próprios. Todas essas são formas de falta de comunhão fraterna que bloqueiam as graças eucarísticas. Padre Pio era direto. Se você tem qualquer uma dessas atitudes em seu coração, você não está pronto para comungar frutuosamente. Você receberá o sacramento, mas não receberá os frutos do sacramento. O Santo Capuchinho contava a história de um homem que vinha confessar-se regularmente com ele e que comungava todos os dias. Este homem se considerava um católico fervoroso, rezava o rosário, participava de grupos de oração, contribuía financeiramente para a igreja, mas sua vida não mudava. Ele continuava ansioso, irritado, sem paz interior, com problemas financeiros constantes, com relacionamentos familiares conturbados. Um dia ele perguntou a Padre Pio por que, apesar de tanta devoção, sua vida não melhorava. O santo o levou para uma conversa privada e perguntou algo específico. Fale-me sobre seu relacionamento com seu sócio de negócios. O homem ficou tenso imediatamente. Padre Pio havia tocado no ponto sensível. O homem admitiu que havia tido um desentendimento comercial com seu sócio anos antes. Eles haviam se separado em termos ruins. O homem se sentia traído e injustiçado. Ele não desejava mal ao antigo sócio, mas também não o perdoava. Simplesmente o havia apagado de sua vida. Padre Pio olhou nos olhos dele e disse algo que transformou sua vida. Você comunga todos os dias, mas você não está em comunhão. Você reza, mas suas orações não chegam ao céu porque sobem carregadas com o peso do não perdão. Você dá esmolas, mas Deus não pode abençoar suas finanças porque você está retendo a misericórdia que deveria estender a seu irmão. Você quer que Deus transforme sua vida, mas você não está disposto a mudar seu coração. Vá, procure esse homem, peça perdão pelas suas próprias falhas na situação, ofereça perdão pelas falhas dele, e então você verá o poder de Deus se manifestar. O homem saiu do encontro abalado. Levou algumas semanas reunindo coragem, mas finalmente procurou o antigo sócio. A conversa foi difícil no início, mas acabou em reconciliação genuína. Poucos meses depois, esse homem voltou a Padre Pio com lágrimas de gratidão. Sua vida havia se transformado completamente. A paz interior tinha voltado. Seus negócios prosperaram de forma inesperada. Sua família estava unida novamente. E tudo começou quando ele removeu o bloqueio da falta de comunhão fraterna. Padre Pio ensinava um método prático para trabalhar o perdão e a comunhão fraterna no dia a dia. Ele chamava isso de exame de consciência eucarístico. Funciona assim. Toda noite, antes de dormir, você revisa mentalmente o dia que passou. Você pergunta a si mesmo: eu falhei na caridade com alguém hoje? Eu julguei? Eu falei mal de alguém? Eu me irritei injustamente? Eu guardo algum ressentimento? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você faz 3 coisas imediatamente. Primeiro, pede perdão a Deus sinceramente. Segundo, faz um propósito concreto de reparar a falha amanhã, seja pedindo desculpas à pessoa, seja corrigindo uma fofoca, seja simplesmente mudando sua atitude interior. Terceiro, reza pela pessoa com quem você falhou na caridade. Padre Pio garantia que quem praticasse esse exame de consciência eucarístico diariamente notaria uma transformação progressiva em suas relações interpessoais. Você começará a perceber suas falhas mais rapidamente antes que elas se enraizem. Você desenvolverá sensibilidade para os sentimentos dos outros. Você se tornará mais paciente, mais compreensivo, mais misericordioso. E o resultado espiritual é que suas comunhões serão cada vez mais poderosas, cada vez mais transformadoras, porque não haverá bloqueios impedindo as graças de fluir. Um aspecto fundamental que Padre Pio sempre destacava é que a Eucaristia não opera como mágica, mas como medicina espiritual. A diferença é crucial.
Mágica funciona automaticamente, independente da disposição da pessoa. Medicina precisa ser recebida corretamente para fazer efeito. Se você toma um remédio poderoso, mas vomita imediatamente depois, o remédio não fará efeito, não porque ele não seja eficaz, mas porque não foi retido no organismo. A mesma lógica se aplica à Eucaristia. O sacramento em si é infinitamente poderoso, é o próprio Cristo. Mas se você o recebe e imediatamente vomita, através da rotina espiritual e da falta de caridade, os efeitos são bloqueados. Padre Pio usava outra analogia. A Eucaristia é como o sol que brilha continuamente derramando luz e calor. Mas se você constrói paredes ao redor de si mesmo, o sol continua brilhando, mas você não recebe seus raios. As paredes são suas disposições interiores incorretas. Remova as paredes e a luz invadirá sua vida instantaneamente. O sol não precisa fazer nada diferente. Ele já está lá, você apenas precisa se abrir para recebê-lo. Esta compreensão muda completamente a forma como você aborda a Eucaristia. Você percebe que a responsabilidade está em suas mãos. Deus já fez a parte dele. Ele se entregou completamente na cruz. Ele se faz presente completamente na Eucaristia. Agora é sua vez de fazer sua parte. Preparar o coração, vencer a rotina, praticar o perdão, abrir-se completamente para Ele. Agora chegou o momento de você fazer parte desta corrente de graças e intercessão. Padre Pio continua intercedendo do céu por todos aqueles que recorrem a Ele, especialmente por aqueles que desejam viver plenamente o mistério da Eucaristia. Escreva nos comentários agora mesmo: Padre Pio, intercede por mim. Esta não é apenas uma frase, é uma oração. É um pedido sincero de intercessão. Ao escrever estas palavras, você está se unindo espiritualmente a milhares de irmãos e irmãs que também buscam viver a Eucaristia com mais profundidade. Você também pode compartilhar nos comentários o nome de alguém que você ama e que precisa experimentar o poder transformador da Eucaristia. Escreva: Padre Pio intercede por... e coloque o nome da pessoa. Esta é uma forma concreta de exercer a comunhão fraterna que o santo tanto valorizava. Se você deseja receber mais ensinamentos espirituais profundos como este, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, especialmente aqueles que precisam renovar sua devoção eucarística. Cada compartilhamento é um ato de amor fraterno. É você colaborando para que mais pessoas descubram o tesouro escondido, que é a Eucaristia. Dê seu like neste vídeo como um ato de fé e gratidão a Deus por ter permitido que este ensinamento chegasse até você hoje. Querido irmão, querida irmã, neste momento eu faço uma oração por você, pedindo a intercessão poderosa de Padre Pio de Pietrelcina. Santo Padre Pio, você que amou a Eucaristia com tal intensidade, que sangrava durante a consagração, você que via Jesus face a face no altar, interceda por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Interceda especialmente por aqueles que reconheceram em seus corações a rotina espiritual ou a falta de comunhão fraterna. Ajude-os a se prepararem dignamente para receber o corpo de Cristo. Desperte neles a fome espiritual pela Eucaristia. Conceda-lhes a graça do perdão sincero e da reconciliação fraterna. Que cada comunhão que receberem de agora em diante seja uma fonte de graças extraordinárias, de cura, de libertação, de santificação. Cubra-os com seu manto de proteção e leve todos eles aos pés de Jesus Eucarístico. Amém. Que a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, permaneça em seu coração. Que você experimente na próxima comunhão um encontro profundo e transformador com Jesus. Que as bênçãos do céu se derramem abundantemente sobre você e sua família. E que Padre Pio caminhe ao seu lado nesta jornada de fé. Vá em paz e que Deus te abençoe sempre.